Então, isso na verdade acontece porque é como se fosse uma sala que tem ar lá dentro, e esse ar vem através de um canal que liga o ouvido e o nariz chamado tuba auditiva. E essa tuba, ela é um canal que normalmente ela fica fechada, e quando a gente boceja, mastiga ou engole saliva, ela abre, e aí ela troca o ar do meio externo com o ouvido e equaliza a pressão ali. Quando você tem essa sensação durante a decolagem, por exemplo, do avião ou mesmo a descida da Serra do Mar, é porque esse canal não abriu no momento que deveria, e aí aquela pressão dentro do ouvido se torna diferente da pressão externa, e isso dá aquela sensação de desconforto transitória. Quando a gente consegue fazer o movimento de bocejar ou abrir bem a boca, a gente tende a conseguir equalizar essa pressão e tudo volta ao normal. Mas é uma alteração de pressão mesmo dentro do ouvido. Ô Bruno, vou aproveitar que a Estela fez essa pergunta nessa consulta ao vivo aqui, vou fazer uma também, porque a nossa audiência grande também pode ter essa dúvida. Os últimos 2 anos eu andei bastante de avião, porque eu era repórter em Brasília, tenho família aqui em São Paulo, então eu vivia, né, final de semana vindo para São Paulo, encontrar amigos e família, e trabalhava ali em Brasília. Agora estou aqui ainda bem na TMC em São Paulo. Mas é o seguinte, eu percebi que de tanto viajar de avião, eu fui melhorando em relação a esse aspecto. Eu não sei se tem alguma relação ou não, se é alguma questão até psicológica, mas eu sempre tinha essa sensação de ouvido entupido e tal, de repente foi melhorando com o passar do tempo e eu viajando bastante. Tem alguma relação isso ou não? Teoricamente, não é para mudar o fato de você estar se expondo de maneira mais recorrente, vamos dizer, essas alterações de pressão. Mas, muito provavelmente, o que melhorou foi a função dessa tuba ou do seu nariz. O nariz também tem um papel importante nisso, porque o início desse canal é lá no final do nariz. Então, se eu viajo, por exemplo, com o nariz muito congestionado durante um resfriado, uma gripe, eu aumento a chance de ter esse desconforto. E é interessante que em situações, se essa tuba, esse canal não abrir da maneira correta e a gente continuar tendo essa alteração de altitude, por exemplo, do avião, pode levar a um quadro mais importante que a gente chama de barotrauma e até com sangramento interno dentro do ouvido e risco, claro que bem raro, mas existe até de romper algumas membranas e levar à surdez total. Então, o otorrino não gosta que as pessoas resfriadas ou muito congestionadas embarquem em avião. Nossa, ô, doutor Bruno, eu falei que ia ser uma consulta pessoal porque eu tenho essa sensação, a mesma sensação de dentro do avião eu tenho aqui no meu ambiente de trabalho às vezes, quando eu estou cantando, eu faço bastante aula de canto, às vezes acontece, meu ouvido tapa e eu tenho automaticamente a vontade de abrir a boca, como o senhor falou, né? Mas eu também tenho vontade de fazer o que não sei se está certo ou se não está, o senhor vai me dizer agora, aquela coisa de tampar o nariz e fazer empurrar o ar com a sensação de que esse ar vai sair pelos ouvidos. Boa pergunta. O que está acontecendo comigo? E essa técnica é isso mesmo que tem que fazer ou não? Na verdade, essa técnica chama-se manobra de Valsalva. E é uma maneira de você tentar forçar a abertura deste canal. O problema é que você pode acabar fazendo tanta força que vai conseguir abrir esse canal, mas de uma maneira abrupta. E essa pressão vai bater lá dentro do ouvido e pode machucar mais ainda e intensificar o quadro de sensação e você permanecer com ele entupido por mais tempo. Então, na verdade, não é recomendado fazer isso. O correto é realmente forçar o bocejo, mastigar. Então, a gente sempre fala para alguém que está no avião ou descendo na Serra do Mar e já sabe que tem esse desconforto, sobe durante a decolagem, durante o pouso, mascando uma goma de chiclete. No caso da criança pequena, em que a tuba, esse canal, é mais curtinho horizontal com o nariz, e por isso que as crianças sofrem mais no avião do que a gente, ter uma mamadeira, alguma coisa que esteja ali sugando o tempo todo, a chupeta, alguma coisa que permita que tenha esse movimento de abrir e fechar o tempo todo a boca para evitar esse desconforto. Mas a manobra de Valsalva não é adequada, apesar da gente acabar utilizando isso comumente. Tá? Forçar o bocejo é interessante, que você boceja e o outro boceja também, né? É quase que uma questão, eu não sei o que acontece, mas um boceja, todo mundo começa a bocejar. É contagioso. Doutor, uma pergunta. É um reflexo. Você citou aí que, né, ar-condicionado, então, pode prejudicar quando a pessoa está ali resfriada, né? Pode ser pior até você subir no avião quando está muito congestionado. Só que tem várias companhias aéreas, enfim, que colocam um ar-condicionado muito, muito gelado. Parece que está indo para a Antártida às vezes, né? De tão gelado que está dentro do avião. Isso prejudica também ou não?
Isso prejudica em alguns aspectos, né? É importante para manter a área climatizada, né, um ambiente ali saudável para todos, mas acaba prejudicando em muito a função do nariz. A função do nariz é aquecer e umidificar. O ar-condicionado joga exatamente contra tudo isso. Você tira a umidade do ar, você deixa numa temperatura muito fria, exigindo uma ação muito efetiva do nariz. Isso reduz até um pouco a imunidade local, então a capacidade de lidar com micro-organismos. Por isso que é muito comum pessoas ficarem resfriadas, óbvio, é um ambiente fechado, tem muita gente às vezes embarcando doente, acaba espirrando e tossindo no ar, mas acaba tendo uma contaminação maior. O ideal é sempre usar um pouco de soro fisiológico durante o voo, né? A gente tem formulações aqui que tem formato de gel, então um soro fisiológico em gel, e que é mais concentrado e que ele dura mais tempo, né, do que simplesmente aplicar o soro fisiológico a formato de sprays ou mesmo flaconetes no nariz. E existem até algumas pomadas que não foram desenvolvidas para isso, mas que acabam servindo como emolientes nasais, ou seja, lubrificantes nasais, e que ajudam também nesse tipo de situação de ar-condicionado do avião e até mesmo ar-condicionado de trabalho. Doutor, normalmente o ar-condicionado que faz é ressecar o ambiente, né? E nas cidades onde o ar normalmente é muito seco, o Rafa falou que em Brasília isso acontecia, e as pessoas muitas pessoas têm o vício, né, de usar aquelas gotinhas que abrem o nariz, né? Que normalmente a gente usa quando tá com o nariz entupido, resfriado e tal, mas tem muita gente que usa constantemente, mesmo que não esteja resfriado. Por que elas têm essa dependência? Qual é o perigo disso? Então, na verdade, essas gotas, que são vasoconstritores, elas agem na mucosa do nariz. Então, o nariz, a gente tem o septo, que é a parede que divide os dois lados, todo mundo conhece, e a gente tem de cada lado uma estrutura tubular comprida, e o ar passa entre essas duas estruturas. Essa estrutura é conhecida popularmente como carne esponjosa, e ela é cheia de vasos sanguíneos. Então, quando a gente está com o nariz muito entupido, é porque ela está inchada. E aí, quando você pinga essas gotinhas, elas murcham os vasos que estão ali dentro, então ela murcha, e abre um baita espaço para respirar. É uma sensação muito prazerosa quando você pinga. Só que quando você usa essa gotinha por mais do que 4, 5 dias seguidos, essa gota ela começa a levar um processo irritativo, que aparece depois de 1, 2 horas que você pingou. Então você pinga, ela murcha, então você respira bem, e depois de 3, 4 horas ela irrita e essa estrutura incha mais do que estava antes. E você pensa que acabou o efeito. E aí as pessoas acabam tendo que pingar de novo, aí murcha, porque é um efeito rápido, depois volta a ficar mais inchado. E aí você fica dependente dela para ter aquela sensação de que está respirando, porque é o tempo todo. Só que é a própria gota que está fazendo isso, um efeito que a gente chama de efeito rebote. Além disso, essas gotas elas caem na corrente sanguínea e vão alterar vasos do corpo todo, inclusive do coraçãozinho, podendo mexer com pressão arterial, com ritmo do coração, com vasos da cabeça, podendo dar dor de cabeça, enxaqueca a longo prazo. Então, são medicamentos que têm que ser utilizados só sob orientação médica e bem pontualmente. E as pessoas que estão acostumadas a usar isso o tempo inteiro, o que elas podem fazer para ir desmamando dessa ferramenta? Um truque é ir diluindo o frasquinho da gota vasoconstritora com soro. Então, ela usou um pouquinho, completa com soro. Então, você vai diluindo essa gotinha para tentar fazer com que cada vez tenha menos quantidade daquela gota e só soro fisiológico ali. E existem tratamentos para agir nessa estrutura, na carne esponjosa, para melhorar a respiração. E são medicamentos que não causam nenhum impacto no corpo, no organismo e que ajudam muito a respirar. Então, tem solução. É óbvio que é interessante ter um acompanhamento com o otorrinolaringologista para poder fazer de perto essa migração, mas dá para se livrar desse vício com certeza. Eu vou levar o meu pai, o Cláudio Tebas, porque ele é uma dessas pessoas, vou levar para uma consulta com o senhor, Bruno Barros, dá uma bronca nele, que ele fica colocando toda hora esse negócio aí no nariz e realmente faz, a gente sabe que como você muito bem explicou, né, acaba até viciando. Doutor, para a gente fechar então, né, a nossa entrevista, essa conversa que foi muito legal aqui no Link TMC, se você puder então repassar para a gente ali 3 recomendações para as pessoas que têm muitas vezes, né, durante um voo ali ficam com o ouvido entupido, quais seriam essas 3 recomendações principais para a gente fechar? Então, a primeira recomendação seria, antes de sair de casa, lavar bem o nariz com soro fisiológico, aplicar bastante soro fisiológico para poder manter esse nariz hidratado e livre de secreções. Segundo ponto seria, durante a decolagem e o pouso, você mascar uma goma de chiclete, comer alguma coisa, se for uma criança, uma mamadeira ou chupeta durante esse período.
E por último, a dica principal é, se você estiver muito congestionado, se já tiver com um pouco essa sensação de que o ouvido está entupido durante um resfriado, evite o voo se for possível, para evitar um trauma maior ali na região.